Muito bem, estamos na nossa última aula do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Seguindo o nosso estudo, vamos começar no versículo 24 e 25 do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Lembra, nós estamos falando de uma mulher de idade avançada, certo? Que deve ter se casado com Zacarias bem nova e, mesmo sendo de idade avançada, via a obra do Senhor na vida dela. Nós podemos esperar ver a obra do Senhor em nossas vidas, mesmo com o passar do tempo. Mesmo quando nós tivermos tudo contra a nossa realidade ou as nossas expectativas. E mesmo que a gente sofra humilhação, nós podemos dizer que o plano de Deus não nos deixa excluídos. Pelo contrário, o plano de Deus é algo superior aos nossos próprios planos, à nossa própria vida, e seja um casamento, seja um filho, seja um trabalho, uma promoção, um estudo, um diploma, seja qualquer atividade ou conquistas nossas no nosso nível natural, humano. Tudo está envolvido dentro do plano de Deus. E o plano de Deus vai nos direcionar para que a gente realize não só coisas que vão nos atender, mas atender a um propósito maior de Deus trabalhando através de nós. Por isso nós podemos dizer que Isabel, mesmo depois de grávida e com a bênção do Senhor, ela ficou 5 meses sem sair de casa. Eu acho que eu não sei se ela estava guardando isso para ela, se a expectativa era tão grande que ela não queria que nada desse errado, mas eu sei que ela, uma senhora idosa, grávida, ela ficou tomando conta daquela bênção dela, certo? E isso foi uma experiência muito particular para ela, tá? E continuando no versículo 26 e 27, no sexto mês, Deus enviou, sexto mês de gravidez da Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel novamente, agora a Nazaré, a uma cidade da cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Então nós tínhamos um grande feito de Deus de levar o plano dele para incluir Isabel, certo? Que tinha uma idade avançada. E era muito difícil para ela ficar grávida. Agora nós temos uma tarefa não mais fácil de o anjo Gabriel levar uma mensagem parecida, certo? A uma virgem. Que também, para se mostrar grávida naquela época, era algo muito complicado. Então, olha, que o plano de Deus nos alcança independente da nossa realidade. Mesmo uma senhora idosa ou uma virgem, as duas foram alcançadas pelo plano de Deus, que incluía elas num plano maior. Você está preparado para ser alcançado pelo plano de Deus e ser incluído em algo maior, que vai além dos seus planos, vai além das suas expectativas, vai além da sua realidade e faz você realmente ser um instrumento de Deus, porque este plano faz mais do que você poderia pensar, este plano te inclui. Então eu quero dizer, nós somos seres humanos criados por Deus e o plano do Senhor nos inclui. Ao momento que a gente ouve a mensagem do Senhor, que nesse caso foi trazido pelo anjo Gabriel, mas em pouco tempo será anunciada pelo próprio João, que tinha a missão de levar as boas novas, anunciar a vinda do reino de Deus e a vinda do Messias. Então esse plano nos inclui, certo? O plano de Deus, que leva você a fazer coisas maiores do que você já imaginou que podia fazer ou participar. Faz com que você tenha planos dentro de uma realidade maior, planos que não incluem só as suas necessidades pessoais. E essa realidade sua é uma realidade divina, realidade espiritual, é a sua vida espiritual, que não faz mais diferença de uma vida natural ou espiritual. É uma realidade só, é uma existência só, quando o plano de Deus te inclui e isso se transforma na sua nova vida. É isso que nós chamamos de salvação. Isso que chamamos de uma mudança
radical no nosso interior. E para terminar, nós ainda temos o versículo 30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Perguntou Maria ao anjo, lembra da pergunta de Zacarias? Como isso vai acontecer? Como isso acontecerá? Porque eu tenho uma limitação natural diante da minha visão natural. Eu sou virgem. Será que ela vai ficar muda como Zacarias ficou? O anjo falou, eu trouxe a mensagem, você não acreditou, você vai ficar mudo, né? Mas Maria, eu acho que Maria não ficou muda, você sabe disso. E seguindo a história, o anjo só disse para ela algo muito interessante. Também sua parenta Isabel terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação. Aí vem a declaração mais importante nessa parte do final do capítulo 1 de Lucas. Pois nada é impossível para Deus. Nós estamos acumulando, juntando pontos importantes do que Deus quer deixar estabelecido como princípios, padrões e referência para a nossa fé. Nossa fé tem que ser apoiada naquela parte destacada da aula passada, quando nós dizemos que o plano de Deus se cumprirá, ou aquelas palavras ditas por Gabriel iriam se cumprir no tempo oportuno. Agora nós ouvimos outra referência base, pois nada é impossível para Deus. Então esse também aqui está incluindo eu, você, como estava incluindo Maria. Maria estava tão agraciada por Deus, mas mesmo assim ela estava com medo. Ser abençoado por Deus é enfrentar um medo entre o natural e o espiritual. Esse medo é a grande barreira que nos impede muitas vezes de superar o natural para alcançarmos o espiritual. Tudo que está ao seu redor, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você ouve, está ligado ao natural. Mas a sua fé faz com que o espiritual seja a sua realidade. E esse choque entre natural e espiritual é o que a palavra de Deus tenta resolver. Tenta acabar com esse choque. Tenta transformar ou inserir o natural dentro do espiritual. A palavra de Deus diz que nós passamos a ser novas criaturas com o novo nascimento e que a salvação opera em nós uma transformação de dentro para fora, como se o nosso velho eu ele fosse destronado do centro da nossa vida e a gente oferecesse o centro da nossa vida para Jesus, com toda a sua verdade, toda a sua luz. Então nós começamos a ter uma vida espiritual. Então esse também aqui é muito importante, porque Maria ia ser um dos instrumentos mais importantes de Deus na história do ministério de Jesus. Ela ia ser a mãe do menino Jesus, em forma de homem. E nesse momento, quem foi o exemplo para ela foi a sua parenta Isabel. Então olha para você ver como que a obra na sua vida pode servir referência para também abençoar a vida de outra pessoa. Então o que está acontecendo na sua vida, que é plano de Deus, e a sua fé também vai ser referência para ajudar pessoas que também vão ser incluídas no plano de Deus. A minha vida já está incluída no plano de Deus. Eu quero que ela seja usada para que você também seja incluído no plano de Deus, certo? A minha fé é para que a sua fé também se desenvolva no plano de Deus. O meu amor a Deus é para que o seu amor também se desenvolva. O meu testemunho de vida é para que o seu testemunho de vida também seja impactante, certo? E Maria ficou sabendo naquele momento que a sua parenta Isabel tinha dado uma sumida por 6 meses, já praticamente completos. E nesses 6 meses de gestação, Isabel tinha dado uma sumida. Talvez ela falou que ia para o campo, ia ficar retirada, ia ficar cuidando de outras coisas. A gente poderia, às vezes, ficar quieto em casa ou sair de viagem. Ela se escondeu por 6 meses. Então, será que Maria não sabia que a parenta dela estava grávida? Mas agora ela tinha um sinal de que algo tinha acontecido, né? E ele termina dizendo, pois nada é impossível para Deus, certo? E isso fez com que, se você ler o texto agora, eu vou te desafiar depois a abrir, certo? Isso faz com que Maria pegue as malas e faça uma viagem para ir aonde? Para ir à casa de Isabel, para ver se isso que o anjo tinha falado era verdade. Você imagina quando Maria
chega à casa de Isabel e as duas se encontram. Você imagina a conversa delas? Aqui, eu acabei de encontrar um anjo lá em casa que falou que eu vou ficar grávida e falou que você teve a mesma experiência. Isabel falou, gente, eu estou aqui há 6 meses curtindo essa experiência. E as duas começaram a compartilhar a experiência que cada uma tinha recebido, de terem sido incluídas no plano de Deus. Será que você está compartilhando? Será que você tem encontrado pessoas também que já foram incluídas no plano de Deus? Como eu estou te encontrando agora. Sei que você está estudando a palavra de Deus por um propósito, porque você crê que o plano de Deus existe e que você tem que estar participando dele. Então eu estou compartilhando com você porque eu estou incluído no plano de Deus, compartilhando com pessoas que também estão incluídas no plano de Deus. Faça isso onde você está, faça isso com as pessoas ao seu redor, fale para elas sobre o plano de Deus, sobre estar incluído no plano de Deus, e você vai descobrir quantas coisas Deus tem feito ao nosso redor. E aí as duas, né, eu fico imaginando que tempo que elas tiveram tendo se encontrado naquele momento. Continuando, versículo 61. João ia nascer primeiro, 6 meses antes de Jesus. E quando João estava nascendo, aquele bebezinho prometido, Zacarias tinha uma missão, que era dar o nome de João para o menino, certo? Mas quando eles ficaram sabendo que o menino ia ser chamado de João, falaram para ele, você não tem nenhum parente com esse nome, não está fora da tradição. De onde você tirou isso, o nome João? Tem algumas coisas em nossas vidas que nós temos que assumir como direção de Deus. Mesmo que as pessoas digam, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? Você tem que falar assim, não, eu tenho uma missão a cumprir. Ele pediu uma tabuinha, porque não podia falar, lembra disso? Para admiração de todos. E ele escreveu, o nome dele é João. Ele cumpriu até o fim a promessa que o anjo tinha dado para ele, de dar à luz a um filho e dar o nome de João, e que por trás disso viria a bênção do Senhor. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Tá vendo como que Deus pode travar a gente até o momento certo dele liberar a gente? E tá entendendo como que a nossa incredulidade é que trava a gente? E não é Deus que nos impede de fazer as coisas, mas a nossa incredulidade, e a gente tem que realmente superar isso. Esse é o final do capítulo de Lucas. Eu sei que tem mais alguns trechos para terminar esse capítulo, como o cântico das mães que louvam a Deus por seus filhos nascidos, que você possa ler também, que você possa aproveitar esses momentos de louvor a Deus, feito por duas mães que estavam incluídas no plano de Deus e que estavam compartilhando. Acho que cantaram porque elas encontraram alguém para compartilhar o plano de Deus em suas vidas. Vamos começar a compartilhar, vamos compartilhar mais ainda sobre o plano de Deus em nossas vidas e deixar essa vida espiritual ser o mais importante para nós. Não ficar preso ao natural, mas deixar o nosso natural ser submetido ao espiritual, para que também possamos experimentar o melhor de Deus para nós. Você é especial para Deus. Deus te abençoe e nós teremos uma aula bônus antes do capítulo 2. Aguarde, já já será liberada. Um abraço, Deus te abençoe muito. Até a próxima aula.